Guerra em Israel, o assunto que tomou conta de todas as notícias no mundo inteiro e é um tema complexo de se explicar de uma forma fácil. Então eu vou tentar condensar aqui os eventos mais importantes para você entender como iniciou esse conflito, como ele chegou até aqui e para onde possivelmente ele poderia ir e, acima de tudo, quais os impactos no nosso mercado. Olá, como vai? Espero que você esteja bem. Eu sou Ronaldo Fernandes, aqui da Royal Rural. Seja bem-vindo ao Radar da Royal. Vamos falar sobre esse tema, que é um tema bastante sensível, logo depois da nossa vinheta. Se soja, milho e dólar são assuntos que interessam para você, então, por favor, considere deixar sua curtida, deixa o seu comentário, manda para alguém. Um pedido especial, se você está assistindo no Instagram, vai lá para o YouTube, é mais fácil de ver por lá, você consegue aproveitar melhor a tela e também você vai ajudar muito a gente que está começando um trabalho por lá. Sem a sua ajuda a gente não vai chegar a lugar nenhum. E se está no YouTube, por favor, já se inscreve aqui no canal. Bom, falar de tema de guerra já não é muito simples, porque toda guerra ela tem um pano de fundo histórico, geralmente é antiga, tem razões de conflitos políticos. Falar de guerra em Israel é mais sensível ainda, porque ali é a base da nossa fé. Então, se você é evangélico, se você é católico, judeu, islâmico, tudo se concentra ali em Israel. Então eu vou tentar resumir aqui para você entender de uma forma rápida, mas sem deixar de fora pontos que a gente considera importantes. Para começar, eu vou começar hoje de um jeito diferente. Sempre a gente coloca a nossa tela aqui, mas hoje eu não vou colocar a tela não. Mas antes de colocar para você, a gente entrar na explicação, eu preciso dizer que o mercado hoje foi atípico. Foi um dia diferente porque era feriado nos Estados Unidos, mas não era um feriado comum, era dia de Colombo ou dia dos povos indígenas. Foi um feriado que ficou bastante polêmico, então ele é bem quebrado. Algumas coisas param, outras não param. Por exemplo, a gente teve Chicago, mas não teve o SDA. O Tesouro americano estava fechado também, por isso que o dólar não repercutiu muito esse efeito da guerra. Como o petróleo ele é precificado na Bolsa de Londres, aí sim ele sentiu todos os efeitos. Então foi feriado nos Estados Unidos, provavelmente na terça-feira a gente vai ter o reflexo desse movimento do petróleo e também possivelmente de algum efeito de guerra. Bom, eu quero começar aqui de um jeito diferente hoje, em vez de mostrar a tela, mostrar um texto bíblico aqui para você. E esse texto ele é muito importante para a gente entender o início desse conflito. Não é sermão de igreja não, mas é até quase um fato histórico, né? Porque é um fato mais apresentado pela Bíblia. Gênesis 16:12 diz assim, ó: contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Alguns dizem como cavalo ou como homem selvagem, mas como um jumento selvagem do deserto, que quer dizer indomável, incontrolável. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Para alguns textos, eu gosto muito de recorrer à Torá. Não é que eu seja nenhum pretensioso à teologia, mas eu só gosto porque é a base da nossa fé. Então, eu cresci dentro de igreja, é natural que a gente acaba se aprofundando nos assuntos que você está sendo ensinado. E a Torá, ela tem uma versão interessante para esse texto, que ela diz assim: e ele precisará de todos e todos precisarão dele. Mas, Ronaldo, do que é que você está falando? Bom, a origem, o berço das religiões, das principais religiões, as maiores religiões do Ocidente, pelo menos, ela começa com um homem, Abraão. Abraão tem filho com Sara e tem filho com Agar. O filho de Sara, Isaac, dá origem ao povo judeu, que depois dá origem ao povo cristão. E o filho com Abraão e Agar dá origem ao povo islâmico, os árabes, por causa de Ismael. Então olha só que interessante, porque o texto diz justamente isso. Ele será como um cavalo indomado e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. É justamente essa história de Israel, viver em briga com os países árabes. Mas eu quero te dizer aqui que essa guerra agora ao Hamas de Israel não é a comunidade árabe atacando Israel, não. É muito pelo contrário. É até um dos motivos da aproximação da comunidade árabe com Israel que desencadeou esse conflito de agora. Bom, vamos entender. Antes, eu vou levar você até um pouco mais atrás e seguir um pouco essa linha do tempo da Bíblia. A gente começa lá com Abraão, filhos, tem Isaac e tem Ismael. Um dá origem a um povo
judeu e outro dá origem ao povo islâmico. Depois a gente tem Moisés, que tira o povo da escravidão do Egito, e aí com Josué a gente tem de fato o enfrentamento, o conflito ali para retomar. Porque quando Abraão ele sai da sua terra, ele sai comprando terras ali de Israel, e ele compra grande parte próximo a Israel. Tanto que Israel, na época de Abraão, era muito maior do que se é hoje. Israel é um território muito pequeno, menor que o estado de Rio de Janeiro, por exemplo, menor que muitos estados do Brasil. Então, quando Abraão compra as terras, até tem um texto bíblico que diz que ele dá dízimo a Melquisedeque. Jesus é sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele estava comprando ali as regiões de Israel. Depois o povo sai de lá, eles são violentados muitas vezes, eles vivem muitas guerras contra os filisteus, contra os cananeus, contra vários povos ali circunvizinhos, e Josué vai recuperar essa terra prometida, a terra de Canaã. Tem até a música, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Então começa por aí. Bom, eu estou resumindo muito, para quem conhece a história sabe que ela é muito mais densa, muito mais cheia de detalhes, mas eu estou querendo trazer para você aqui os eventos mais importantes. Logo em seguida, a gente tem o cerco da Babilônia. Passa ali a dominação dos egípcios, eles vão tomar a terra está cheia de outros povos, eles conseguem tomar parte da terra, não tomam tudo que Abraão tinha conquistado, mas tomam a parte, entram em Canaã, e ali começam vários conflitos. Logo vem o conflito, bom, eles também passaram por, teve os juízes, né? Débora, Gideão, os conflitos de Saul e Davi. Eu não vou me aprofundar muito, se eu deixar eu vou entrando nesse tema e não avanço. O sonho de Daniel também é muito emblemático, que ele sonha com esses 4 animais. A gente tem o leão, que representa a Babilônia, Nabucodonosor cerca, é muito violento. Depois a gente tem o urso, que representa os medo-persas. Depois a gente tem o leopardo de 4 cabeças, que representa o povo grego. E aí, por fim, lá no finalzinho, lá no fundo, a gente tem o dragão, que representa Roma. Esses foram os grandes cercos que Jerusalém, que Israel enfrentou. Provavelmente, Israel é a cidade que mais foi atacada e reconstruída na história. Você vê como o povo é persistente. Foram inúmeras vezes que eles enfrentaram batalhas. Para a gente falar de mais recente, tem essa lista enorme aí. Ó. A gente tem ali, sobretudo, você não vai conseguir ver com detalhes, mas dá um print ou vai no Wikipedia, essa lista tem no Google, você vai achar ela fácil. O que eles enfrentaram com a Segunda Guerra Mundial na mão de Hitler, de 39 a 45, foi muito truculento, foi horrível. Foram mais de 6 milhões de judeus mortos, mas foram torturados, vocês sabem da história do campo de concentração. E ali, em 1973, olha essa data, em 6 de outubro de 1973, eles enfrentam a Guerra de Yom Kippur. O que é essa guerra? Yom Kippur é uma data comemorativa, é uma data sagrada, então os judeus estavam ali totalmente envolvidos no seu culto, e eles são atacados pelo Egito, pela Síria, pelo Iraque. Você não vai conseguir ver aí do lado, mas os países combatentes a Israel é um país judeu cercado por países árabes que viveu muitos conflitos. Interessante do ponto de vista bíblico, porque uma grande parte desses conflitos é com a Líbia. Até hoje eles enfrentam combates armados com a Líbia. E em 2 Reis 14 tem uma frase que diz assim, aí fala do rei Jeroboão. Também este reestabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra foi dada pelo profeta Jonas. Enfim, Jeroboão era um rei que ele fez muita coisa que não agradou a Deus, segundo o texto, mas uma das coisas positivas que ele fez foi retomar parte do território, na época não chamava Líbia, mas que realmente representa ali parte do território líbio. Então a briga de Israel, em grande parte, é território, porque muitos acreditam que Israel é expansionista, ele está aumentando. É o contrário, Israel está enxugando, ele era uma nação muito maior do que se é hoje, e ele foi abrindo mão de territórios para viver em paz. E aí, no meio disso tudo, gente, eu estou resumindo muito aqui, porque não dá para fazer num vídeo de 15 minutos falar toda a história de Israel. Se você tem interesse por esse assunto, deixa aí nos comentários, que não é que a gente vai fazer um vídeo mais detalhado. Se quiser, a gente pode até fazer um vídeo a respeito desse tema, mas você pode visitar a gente aqui em Goiânia também, a gente bate um papo e aí fala com tempo de sobra a respeito dessa história de Israel, que é uma história fascinante, que é a base da nossa fé. Mas, passado por todos esses conflitos, é uma história de muito sangue, de muita violência, de muita superação também. No meio desse caminho é criado o grupo terrorista Hamas.
E o que é esse grupo terrorista Hamas? Israel tinha um controle ali da Palestina, da faixa de Gaza, que muitos acreditavam que era por causa do petróleo, mas Israel não tem petróleo, tanto que o Império Britânico dominou Israel por mais de 30 anos e foi embora, até apoiou a criação do Estado, não tem nada ali para mim. Eu fui na intenção de usufruir, fazer a retirada das riquezas do lugar, mas não é a questão do petróleo. Tem-se alguns artigos que falam que a faixa de Gaza tem um petróleo super fino, que seria o mais caro do mundo, mas outros artigos derrubaram isso por terra. Mas enfim, o conflito ali é que Israel detinha toda aquela região, e aí nessa saída do povo britânico há um conflito na Palestina. Depois de muito tempo, de muita briga, Israel resolve deixar a Palestina. Tá bom, ele não vai ser um Estado, um país independente, mas ele deixa o controle do território na mão dos palestinos. Aí eles fazem uma eleição e o grupo Hamas ganha as eleições para poder assumir o controle do lugar. Ele ganha as eleições matando todos os adversários. Não é um Estado que responde às leis internacionais, a direitos humanos, nem nada disso. É, de fato, um grupo terrorista. Por isso que a gente está vendo uma guerra muito mais violenta do que a gente vê, por exemplo, com Rússia e Ucrânia. Tem violência, mas é um embate militar, soldados contra soldados. Quando ataca civil, vira uma comoção internacional. Essa guerra não. Hamas está atacando, de fato, civis. E olha só, os mísseis de Hamas, eles não são mísseis hipersônicos, eles não são mísseis de última geração, eles são mísseis que não têm um cálculo preciso. Na última batalha que houve entre Hamas e Israel, 90% dos mísseis que eles atacaram atingiram Israel. 10% atingiram a própria Palestina. Então eles atacam seus mísseis sabendo que a rota do míssil pode cair no seu próprio território. E mesmo assim eles fazem. Porque a intenção do Hamas não é proteger o povo palestino. A intenção do Hamas é essa daí, ó. Esse aí é o estatuto do Hamas. Ele é grande, mas a frase que chama atenção: Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. Esse é o estatuto do Hamas. Mas aí, vamos entender, por que esse ódio todo? Por que essa violência toda? Bom, Israel é um país judeu e ali é uma região muito próspera, sobretudo por causa do petróleo. Até aquela passagem de Ismael, quando a Torá fala que todos precisarão deles e ele precisará de todos, ali é a região que praticamente controla todo o petróleo do mundo e todos precisam de petróleo. Israel, por viver em muitos conflitos, à medida que o tempo foi passando, esses conflitos foram se mostrando ruins para todos, porque ninguém vai fazer negócio com um país ou querer colocar seus navios em rota onde pode haver risco de bombardeio a qualquer momento. Então Israel começou, eu estou sendo bem resumido, eu sei que deve ter muita gente, algum especialista que está assistindo esse vídeo falando, não, mas ele está pulando muita coisa. É porque não dá tempo de falar tudo. Mas Israel foi com o tempo costurando parcerias com esses países árabes, países islâmicos. Em 2020, Israel firmou o Acordo de Abraão, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos, costurado ali com Trump, e isso representava uma aproximação de Israel, judeu, com a comunidade árabe. E agora, recentemente, já está costurado o acordo, tá aí os Emirados Árabes, mas é com a Arábia Saudita. Até tá errada essa foto aí, vou falar aqui para você. A Arábia Saudita, ela é uma potência em petróleo e a Arábia Saudita está crescendo muito a sua dominação cultural. Por exemplo, eles estão patrocinando o futebol, do jeito que os Estados Unidos faz com Hollywood, eles querem fazer com o futebol, chama soft power, né? Dominar de uma forma mais sutil, e ele precisa crescer ali a sua atuação em parcerias. Ele quer ser a nova Dubai. Então a Arábia Saudita, ela tem um projeto de expansão muito ambicioso. Então ela precisa de parcerias com o Ocidente. E ela tem um inimigo que é que é uma pedra no sapato, que é o Irã. Como é que ela vai aumentar a sua economia, a sua atração ao turismo, com o Irã ameaçando bombardear a qualquer momento? Então o que a Arábia Saudita fez? Os Estados Unidos costurou esse acordo. Arábia Saudita, eu te ofereço proteção contra o Irã, mas você tem que reconhecer Israel como um Estado. Aí você pensa só, a potência que é a Arábia Saudita, não só econômica, mas também religiosa. Grandes monumentos e lugares super sagrados para o Islã estão na Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita, ela é de fato uma autoridade religiosa para o islamismo. Se a Arábia Saudita reconhece Israel como um Estado independente a ponto de fazer parceria comercial com ele,
é um golpe para aqueles países, para aqueles grupos islâmicos que não querem Israel com reconhecimento de Estado. O Hamas, ele é um grupo terrorista apoiado pelo Irã. Esses mísseis que eles estão lançando, esse ataque que ele está lançando, é dinheiro e a munição que veio do Irã. E aí justamente o ponto que impacta o mercado. O Irã, ele é um importante produtor de petróleo. O Irã controla o Estreito de Hormuz, que passa ali mais de 30% de todo o petróleo que é exportado no mundo, passa mais de 20% de tudo que é frota marítima que passa no mundo. Então o Irã, ele tem um controle, tem uma influência muito forte no petróleo e ele é o patrocinador de Hamas. Olha como esse ataque foi simbólico. Lembra da guerra que eu falei de Yom Kippur? Que foi uma guerra que massacrou e pegou o povo de surpresa, porque Israel, ele tem ali uma das inteligências mais avançadas do mundo. Yom Kippur foi em 6 de outubro de 73. Então, um dia depois do aniversário de 50 anos da guerra, 7 de outubro de 2023, o grupo terrorista Hamas faz um ataque surpresa a Israel. O que está sendo considerado para Israel 7 de outubro de 2023 é equivalente ao que foi o 11 de setembro para os Estados Unidos, para você entender o tamanho do impacto. Ele é violento, não tem como a gente falar de números, porque a vida ela não se resume a números. Então ele está sendo destroçante, muito destrutivo. Eu não consigo nem aplicar o adjetivo correto aqui, o quanto ele é violento para o povo de Israel. Hoje, teve ali a Reuters lançando que o Hamas está dizendo não, a gente não quer mais esse conflito, a gente já atingiu o nosso objetivo. E a resposta de Israel não foi uma resposta muito clara, mas deixou entender que não, que eles não vão deixar isso barato. Até porque Israel tem que mostrar resposta aos seus inimigos, que também estão ali próximos a regiões. Porque se Israel recebe um ataque dessa magnitude e não faz nada, é uma mensagem, é até triste falar isso, é até um pouco pesado, mas é como se fosse uma mensagem de fraqueza. Não sei nem se é correto dizer isso, viu? Mas Israel, a resposta foi que, tem uma frase de Benjamin Netanyahu que eles iriam mostrar a força de Israel até falou, povo da Palestina, sai daí, porque a gente vai fazer um ataque violento também. Sai daí, povo da Palestina, que a gente vai responder. Então, o pano de fundo, em resumo, acaba que é esse. A Arábia Saudita estava prestes a assinar um acordo com os Estados Unidos, com Israel, e aí esse ataque de Hamas, que é um grupo terrorista que sempre foi financiado pelo Irã, faz esse ataque surpresa, muito simbólico, e esse acordo vai por água abaixo, porque não tem como os dois países assinarem um acordo de paz em meio a bombardeios, em meio a tantas vidas sendo violentadas. Em Israel estava polarizado, viu? Igual está no Brasil, igual está nos Estados Unidos, igual estava na Europa, por partidos políticos. Então esse ataque também simboliza a união de todos os povos. É como se aqui no Brasil tivesse a divisão do Lula e Bolsonaro, e aí todo mundo se unisse por um bem maior, que é o que está acontecendo em Israel agora. Estava bem politizado, bem polarizado, e agora os povos voltam a se unir para se defender, para prestar conforto a quem puder prestar conforto ali nessa situação de guerra. Então esse é o pano de fundo. Israel se unindo ali com a comunidade árabe e o Irã ficando isolado, porque o Irã ele tem um projeto de enriquecimento de urânio, porque ele quer construir uma bomba atômica. E ninguém ali é interessado a deixar uma bomba atômica na mão do Irã, porque ele eventualmente faz vários ataques aos seus inimigos sem aviso e desrespeitando ali a comunidade internacional. Então a Arábia Saudita ela tem interesse em se aproximar de Israel pelo apoio que receberia dos Estados Unidos e do Ocidente. Então, olha só, eu falei para você aqui a raiz é muito antiga, a gente tem a Bíblia recheada de conflitos entre o povo árabe e o povo israelense, mas agora não é exatamente um conflito entre islâmicos e judeus, é um grupo terrorista financiado por um Estado que tem interesses políticos. É uma guerra que ela não tem cara, mesmo que cesse fogo, vamos parar aqui a violência, mas é um conflito que não tem como se resolver a curto prazo. E aí qual que seria o impacto disso, Ronaldo? O impacto disso é justamente na mãe das commodities, o petróleo. O petróleo ele já teve mais de 100, recentemente teve mais de 90 dólares o barril, e agora ele voltou para 88 com alta de mais de 4%. Petróleo, gente, não é só energia não, viu? Embora é o principal impacto, mas tudo é petróleo. Esse microfone aqui é petróleo, tudo que tem base química é petróleo, o plástico é petróleo. Então se o petróleo sobe o preço de tudo.
E se o petróleo sobe, sobe a inflação. E para controlar a inflação tem que subir juros. Só que aí que está um ponto. O mercado já sabe que os Estados Unidos não tem como mais subir juros, porque já está esmagando. A inadimplência americana está muito alta. Então, se sobe juros, esmaga a economia americana e o risco de recessão só aumenta. Então agora o mercado está no impasse. Os Estados Unidos estão no impasse. Espera aí, se essa guerra continua, se essa guerra chega no Estreito de Hormuz, se o Irã se envolve de uma forma mais pessoal, o preço do petróleo pode subir bastante. Está ali no quintal do Iraque, da Arábia Saudita, dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, se tem algum problema de aumento de tensão, acho que você vai ouvir o interfone tocando. Não se preocupe, logo ele para e eu também já estou encerrando o vídeo aqui. Mas se tem um aumento de tensão, o impacto no petróleo pode ser maior. A gente não acredita que chegaria a esse nível. O Hamas, segundo a Reuters, já deu sinais de que quer recuar. Israel não tende a recuar agora porque é muito simbólico esse ataque. É equivalente ao que os Estados Unidos fez, perseguiu Bin Laden. É uma guerra que ela não tem um fim aparente. Então esse é o pano de fundo, essa é a razão. Bom, se você entendeu que a gente deixou algum motivo de fora porque o interfone começou a tocar e atrapalhou o vídeo, deixa nos comentários aqui. Se você discorda de algum ponto que eu falei, deixa nos comentários aqui, mas eu espero ter ajudado você a entender um pouco melhor o que está acontecendo. Aqui da Royal Rural, bom dia para todos nós e bons negócios.